Prodígios da biopsico obtidos com o médium Mirabelli. Dr. Eurico de Góes. Diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Numa vivenda do Brooklyn Paulista. Fenômenos e comunicações das mensagens do além, editadas por Miguel Carr, dia 4 de novembro de 1928. Relações dos fenômenos científicos observados na casa do Sr. Bernardo Pritzi, no Brooklyn Paulista, com o médium Mirabelli, espontaneamente durante a tarde. Enquanto o médium dormia, seu chapéu foi arremessado ao jardim, através da porta fechada do corredor da entrada. Um quadro oval com fotografia que se encontrava em cômodo distante foi atirado de encontro ao peito do médium e, resvalando, bateu com violência na fronte do Dr. Eurico de Góes, sentado ao lado. Logo em seguida, em espaço de uns 4 a 5 minutos, deslocam-se diversos objetos, como uma faca de mesa que é espetada no móvel da cozinha, uma navalha que, com a anunciada visão de Santa Teresinha por parte do médium, é colocada entre as flores depositadas no vaso. Um facão é fincado na porta de entrada. Um relógio é levitado de sobre a parte baixa de um buffet, de um bufete para o alto do mesa. Um boné saiu do cabide e elevou-se. Foi localizar-se à beira do alçapão, que dá acesso ao telhado. No jardim, um botão de açucena foi jogado aos pés do médico, que se achava sentado conversando com o Dr. Góes. Imediatamente apresentou-se mediunizado e levou as pessoas presentes a verem, a 10 passos mais ou menos, o artil da planta de onde se havia desprendido o botão. Ao jantar, servindo-se ao ar livre, uma garrafa de vinho chiante é arremessada sozinha às mãos do médium, que o aparou no ar como quem apara uma bola. Por fim, um aviso prévio do médium em transe e sentado no jardim. Desmaterializou-se uma tampa de bomboneira que se achava longe, na sala de jantar, dentro da cristaleira fechada à chave. O médium declarou vê-la astralmente e transportar-se para um ângulo do telhado da frente da casa, onde foi encontrado pelo proprietário, Sr. Pritzi, com o auxílio de uma escada. Depois, à noite, na sala de jantar, manifestou-se o espírito do cardeal Rampolla, que falou em italiano durante todo o tempo em que o médium escrevia uma linda mensagem, em caligrafia gótica alemã, a qual foi assinada Ricardo Wagner. Antes, ouve-se música transcendental, com sons metálicos e de campainhas. São Paulo, 4 de novembro de 1928. Assinados Eurico Góes, Bernardo Pritzi, Brígida Pritzi, Alfeu Zucchi, Ed Mirabelli e Carlos Mirabelli. Nota: deixa de sair aqui a comunicação atribuída a Wagner, porque foi muito mal reproduzida do original manuscrito e muito mal compostas nas mensagens do além, em caracteres latinos com inúmeros erros ortográficos e idiomáticos. Surpreendentes casos de mediunidade e efeitos físicos, fato que mais impressionam, geralmente. Destacado o folheto O Médium Mirabelli, resultado de um inquérito, edição de Rodolfo Miculache, Santos, 1926, primeiro caso. Neste caso, o fenômeno de levitação se confunde com o de transporte à distância, achando-se o excelentíssimo senhor senador Muniz Sodré, no prédio número 20 da rua Campos Sales, São Paulo, em companhia do médium Mirabelli, e senhores Eurico Fonseca, funcionário federal e conceituado representante da agência americana, e Dr. Eurico de Góes, conhecido literato, ambos membros autorizados da academia. Eis que o médium declara estar vendo no espaço desmaterializado um objeto pertencente ao senhor senador Sodré. Minutos após tal declaração, sob a ansiosa expectativa dos presentes, cai na sala mesmo, sob os olhares estupefatos das pessoas referidas, um objeto que o senhor senador reconheceu como seu, dizendo tê-lo deixado fechado à chave, junto com uma lapiseira, em uma gaveta, no apartamento que ocupava no aristocrático Esplanada Hotel, para onde se dirigem todos imediatamente. E aberta a gaveta a que o senhor excelentíssimo se referira, lá estava bem visível a lapiseira, exatamente no lugar indicado.
mas vazio o que deverá estar ocupado pelo outro objeto, ao qual tinha gravado a inscrição Sodré, o que impossibilitaria confusão ou substituições. Na mesma ocasião, achando-se ainda no aposento do senhor excelentíssimo, as pessoas que o tinham acompanhado da rua Campos Sales, as quais discutiam várias hipóteses que lhes surgiam o facto que vinham de constatar, quando se ouve um ruído, qual um zumbido produzido por altas vibrações fora do aposento, e com repentina comparável à velocidade da luz, aparece no mesmo uma lâmpada elétrica pairando no ar, levitando sem nenhum ponto de apoio ou sustentação, e avançando se detém por instante sobre a cabeça do senhor excelentíssimo, reviravolteia em forma de zigue-zague pelo aposento, bate enfim no ombro do médio, cai e se despedaça. Mesmo diante da veemente evidência do fato, foi no entanto com acanhamento e por desencargo de consciência, como uma mera satisfação ao público, feita a verificação de praxe. Não se encontra nem no vestuário do médio, nem no sotaque da lâmpada quebrada, vestígio algum de cordão ou elástico, cujo manejo, aliás, teria sido completamente impossível. A qualquer tentativa nesse sentido seria até ridícula. Nenhuma explicação comum se pode adaptar ao verificado. Segundo caso, em São Vicente, vizinho à cidade de Santos, em sessão especial pela academia dedicada aos ilustres homens da ciência, senhores doutores Mário Alvim e Aníbal de Menezes, para fim exclusivo de estes poderem verificar na forma que entendessem se verdadeira ou não a discutida faculdade mediúnica do senhor Mirabelli, e achando-se presente elevado número de pessoas, conforme consta em forma devida, após ter o médio completamente tolhido nos seus movimentos, produzido fenômenos que os ilustres visitantes declaram importantes. Foi o mesmo desalgemado por se achar com os pulsos e tornozelos congestionados, e sem alterar sua posição, permaneceu sentado na poltrona em que se encontrava, rodeado pelos experimentadores. Essa poltrona agita-se e move-se do lugar. Isto poderia ser causado pelos pés do médio, assim se supôs, mas não. O médio volta a face para o alto, de olhos estáticos e braços abertos, inteiramente transfigurado, a poucos centímetros do solo. Imediatamente todas as atenções estão empenhadas na fiscalização do fenômeno, e o médio é observado nos pés, nas mãos e nos lados, mas a poltrona vai se elevando gradativamente no ar, em balouço cadenciado, até sob espanto geral, paira na altura de 2 metros do solo. Os ilustres visitantes referidos atravessam o espaço sobre o qual pairava aquele móvel. Contados a cronômetro, decorrem 2 minutos, e os assistentes veem a incrível evidência do fato, e sob essa expectativa angustiosa, a poltrona quase levitada no ar, sem ponto de apoio, se move em determinada direção, sempre seguido pela assistência, após deter-se, e após ter se distanciado 2,30 m do lugar da sua ascensão inicial, desce lentamente até pousar no solo. O médico, que ainda permanece estático e de braços abertos, fala com supostas entidades, chama por nomes como Galileu, Newton, Dante, Lombroso e Jesus, de permeio com trechos de orações e apelos à divindade. As suas palavras são entrecortadas, a respiração curta e imperceptível, temperatura a 36,6 e a anestesia parcial da epiderme. Conforme foi publicado, o exame do local fora rigoroso, inquisitorial, nada escapando à meticulosa e arguta inspeção de nossos ilustres visitantes. Mesas, cadeiras, 4 poltronas, bibelotes, livros, assoalho, paredes, nada deixou de ser examinado, e inúteis todas as hipóteses e conjecturas explicativas. Também procura-se a fraude, mas inutilmente. Só uma coisa pode ser verificada por confirmação unânime: a chocante evidência do fato. O médium, voltando ao estado consciente, tudo ignora, inteirado do sucedido, e como se lhe fosse pedida uma explicação, diz como habitualmente o faz, e está agindo pela graça dos céus, e não ser ele o autor dos fenômenos, mas sim Deus, que se apraz a confundir a presunção dos homens e outras quejadas coisas inteiramente da sua convicção religiosa. Os nossos ilustres visitantes externaram a opinião certa de terem assistido a fatos cuja explicação lhe escapava. Terceiro caso.
Em Santos, na sede da academia, estando a mesa representada pelos senhores doutores em Stanislau de Camargo, Alberto Ribeiro dos Santos e J.F. Schmid, com a presença de numerosos visitantes ilustres, conforme consta em forma devida e foi publicado às 9 horas do dia, procede-se primeiramente a uma minuciosa vistoria das instalações do aposento, que mede 10 por 11, ficando situado numa raiz de chão, tendo diversas janelas laterais, todas fechadas com sólidas grades de ferro, forro e assoalho de tábuas estreitas encaixadas umas nas outras. Sendo verificado, está tudo em ordem, não havendo possibilidade de outro truque, senão o de atravessar a própria massa das espessas e fortes paredes, ou de arrombar portas solidamente embutidas em granito e trancadas com pesados ferrolhos. O médio, sentado sem nenhum contato com outro objeto qualquer, começa a ficar exageradamente pálido, de olhos esbugalhados e estetora como se lhe comprimissem a garganta. O transe aos poucos vai se tornando profundo e o médio cai num verdadeiro letargo, estremeado de sobressaltos violentos, em estado geral do mesmo irregular. Temperatura 36 por 2 graus. Pulsa a 128, sem cadência precipitada. Respiração opressa, angustiosa. Rápida queda progressiva do pulso. Temperatura baixa a 36,1 graus. Pupilas dilatadas. Olhar vítreo. Epiderme completamente insensível. O estado do médio inspira cuidado. Suor frio abundante. É evidente que o organismo todo do médio está fazendo enérgico apelo a todas as suas reservas de energia vitais latentes para fazer face a uma crise tremenda cuja causa nos é obscura. Nisto, 3 batidas se fazem ouvir sobre uma mesa situada na sala e uma voz infantil chama papai. O doutor Ganimedes de Souza, um dos presentes, mal teve forças para declarar que reconhecerá a voz de sua filhinha, falecida na capital federal por ocasião da epidemia da gripe. Estavam todos num crescendo espanto, quando, dentro do circo, ao lado do médio, sem que se pudesse explicar como se dera, apareceu uma menina. O doutor Ganimedes, ao soluço, duvidando dos seus sentidos, abandonou o círculo e foi ao seu encontro, chamando-a de filha, e estreitou-a longamente nos braços. E passou-se uma cena comovente que confrangeu o coração de todos os presentes. O pai, ao soluço, reavivada toda inteira a dor daquela perda inestimável, constatava com os olhos embaciados de lágrimas e a voz entrecortada de soluços que era mesmo sua filha, que ela tinha nos braços e que ele tinha nos braços, e que o vestido era também o próprio com que ela fora sepultada. Só lhe achava diferença na cor, agora sempre cadavérica. Enquanto isso sucedia, o médio parecia prestes a exalar o último suspiro. Encarquilhado, tez serosa, relaxamento muscular completo, respiração fraca e sibilante, pulso nulo. A assistência se mantinha com a atenção tensa, como em momentos supremos. A vida de cada qual parecia estar concentrada toda nos olhos. E nesse afã, nessa sede do mistério de gravar bem na retina esse sonho até o arfar da respiração se continha. O coronel Otávio Viana, excitado e decidido, levantou-se e quis pessoalmente ver o inacreditável. Tocou a criança nos traços, tomou-lhe o pulso, viu-lhe o olhar, profundo e triste, falou-lhe e obteve respostas, numa voz monótona e sem expressão. Respostas melancólicas, cheias de bom senso e de grande serenidade. Inteiramente estatelado, voltou ao seu lugar, confirmando realmente tratar-se de uma criatura humana, embora isso fosse contra toda a razão aceitável. O médio continuava prostrado. O doutor Ganimedes, sempre estreitando contra o peito a criatura a que dava o nome de filha, relembrava-lhe 1000 episódios de sua infância e de assuntos íntimos, recebendo sempre respostas plausíveis. Providenciou-se para que fosse obtida uma chapa fotográfica do fenômeno que se estava desenrolando, tendo-se para isso a criança apartado dos braços do Dr. Ganimedes. Depois de fotografada, começou levemente a adejar no espaço, pairou no ar em levitação e assim moveu-se durante alguns minutos, com arrancou
com arrancos cadenciados, dando ideia dos movimentos natatórios de um peixe. A assistência de pé, a atenção concentrada no máximo sobre a criatura que parava no ar, fácil alcance da mão, e o médico que a cada movimento desse ente agitava os antebraços, como que num tremor nervoso. Assim flutuou mais uns segundos e repentinamente desapareceu. Essa aparição esteve visível em pleno dia dentro de um círculo de pessoas cultas, sob uma fiscalização severíssima durante 36 minutos. Tendo todos se certificado tratasse de um ente humano perfeito, o Dr. Ganimés de Souza, desolado ainda, afirma ter tido entre os braços a sua filhinha perdida. O médium voltou a si sob os cuidados presentes. Cumpre acrescentar que a maioria dos presentes eram pessoas vindas da capital e especialmente prevenidas por maus comentários que têm sido tecidos sobre a tão discutida faculdade do Sr. Mirabelli, para, por meio de um controle rigoroso, pôr em xeque as suas pretendidas habilidades de escamoteador, nada verificando, no entanto, senão que os fenômenos lhe parecem continuar inexplicáveis, e a sobrepujar e esmagar toda a prevenção e todo o raciocínio. São essas pessoas, os senhores Dr. Ganimés de Souza, engenheiro, Dr. Alberto Ribeiro dos Santos e Paulo Lisboa, advogados, Dr. Horácio de Oliveira Bastos, Bernardo de Albuquerque, Ataliba de Oliveira Aranha, Odá Sampaio, Altino Fernando, Stanislau de Camargo, Adelmar Ramos, Giovanni Rabizi, Wilson Leite, Gualberto J. Marinho, Lúcio Serpa, Urbano de Azevedo, Guzmões Redondo, Eduardo Alves Barros, Leonardo Brazão, Oscar Paiva, os Cavaleiros, Professor Basílio da Cunha, Coronel Otávio Viana, Professor Evangelista Parada, Tertuliano Rebouças, Coronel Joviano Silveira, Coronel Domingos Rodrigues, Professor Júlio Lamare, Coronel Francisco Tagbe de Conceição, Professor Raul Ipomogeno, Major João Dias de Abril, Capitão Antônio Furtado, Coronel Ernesto Ferreira, Professor Heitor Vilauva, Eugênio Dorval Bittencourt e Carlos Osarini, além de outros. Quarto caso. Refeito médio do grande esforço despendido com a experiência anterior, longamente tiritou com o sistema nervoso chocado pela alta tensão que sofrera. Não estava ainda o médium restabelecido nas suas energias, que começaram a ser ouvidas violentas pancadas dentro de um armário da qual se achava fechada uma caveira destinada a estudos. Era a própria caveira que, movida por uma força invisível, se debatia furiosamente, parecendo querer forçar a porta de sua prisão. Uma pessoa vai encaminhar-se para abrir o armário quando as portas espontaneamente se escancaram e dentro sai, ante os olhares atônitos dos presentes, a referida caveira, batendo os maxilares um contra o outro, como se quisesse morder, começa a levitar no espaço, sempre rangendo os dentes. O Dr. Ganimés de Souza se pergunta mentalmente por que é que, se estava presente a caveira, não aparecia também o restante do esqueleto. Como que, respondendo a essa pergunta, começaram a formar-se as vértebras do pescoço, depois a caixa torácica e os braços, o prolongamento da espinha dorsal, os ilíacos e a bacia, as pernas e, enfim, toda a ossatura dos pés. O médium, seguro por ambos os braços, parece estar com delírio, expele em abundância uma saliva espumarenta e debate-se freneticamente na sua poltrona. Todas as veias do seu corpo estão engurgitadas e latejantes. O médium começa a recender fortemente a cadáver. Em adiantado estado de putrefação. E esse fétido se espalha na sala toda e permanece. Apesar de, através das grades da janela, se formar perfeito arranjamento. Do apartamento. A assistência manifesta-se incomodada. O esqueleto continua de pé e põe-se a andar pela sala, com grandes passadas trêmulas e incertas, qual uma ave pernalta desajeitada.
procura equilibrar-se como se receasse cair. O Dr. Ganymedes, mais uma vez, duvida da evidência visível. Vai e toca o esqueleto. Pau com alçada consistente e cebosa, tendo então forte abalo nervoso. Vindo sentar-se, o médio estertorta a cada vez e se agita mais, sendo necessário força para contê-la. O esqueleto, rangendo as juntas, continua o seu passeio macabro, lançando no ambiente uma impressão lúgubre, tétrica, pavorosa. E todos os assistentes, incitados pelo exemplo do Dr. Ganymedes, sobrepujando a sua repugnância, um a um, levados por uma curiosidade bem mais forte que os escrúpulos, vão apalpar aquela tristemente tão perfeita configuração da morte do nada, e todos voltam aos seus lugares abalados e de fisionomia apreensiva. O cheiro do cadáver continua forte. O estado moral dos presentes é de depressão e angustiosa expectativa. A todas as mentes parece dominar o significado daquele triste quadro que relembra vivamente o destino dos homens. A opinião de todos se traduz numa impressão impossível de ser descrita. O esqueleto começa a se desfazer pausadamente, a minutos contados, precipitando por onde terminar, até só restar novamente a caveira pairando no ar, agora já não mais batendo os maxilares, e finalmente cai sobre a mesa e fica inanimado. O médium, sempre seguro, tem um grande espasmo, suspira dolorosamente e volta a si. Desengurgita-se a circulação, normalizando-se as demais funções, e resta somente uma grande fraqueza, verdadeira exaustão. Longamente discutiram-se os pormenores do fenômeno que se passara, trocaram-se opiniões, ventilou-se a hipótese de tratar-se de uma autossugestão coletiva, e o armário foi cuidadosamente examinado, sendo o mesmo feito com o próprio médico, não bastante ter ele estado seguro durante todo o tempo. A caveira examinada também nada tinha de anormal. Pois bem, tudo isso se passou-se às 9h45 do dia, com a claridade que resplende o ardente sol santista, sob o controle de semi-inquérito policial, diante de uma play de pessoas intelectuais. Durante 22 minutos contada, a lógica dos fatos mais uma vez mandou calar a razão e desafiou todo o raciocínio investigador. Ou estamos loucos, visionários, ou a relatividade dos nossos sentidos visuais, auditivos e sensitivos chegou a essa enormidade de nos fazer ver, ouvir e apalpar o que não é. No entanto, estamos acordados e sentimos capazes em nossa mente as faculdades de análise do raciocínio. Quinto caso. Continuava a discussão do fato anteriormente verificado, quando o médium, novamente indisposto, declara estar vendo no espaço o corpo do conhecido bispo Dom José de Camargo Barros, falecido no naufrágio do vapor Sírio, e que o faz todos voltarem ao silêncio, sendo tomadas as precauções regulamentares, e vai se prolongando a expectativa, quando um suavíssimo perfume de rosa se torna visível em toda a sala. O médium empalidece e cai na poltrona, sendo logo seguro pelo seu ataliba de Aranha e Audácio Sampaio. Vão crescendo as manifestações psicológicas anormais do médium, até atingir o grão alarmante já antes descrito. O cheiro de rosas suaves enche-se de enlevo os presentes. Sobre uma poltrona divisada uma tenue névoazinha, com vagas a aspirar de fumaça, sobre a qual desde então convergem todos os olhares. O médium continua seguro por ambos os braços. A névoa, a princípio divisada, e sobre a qual pairam todas as atenções, condensa-se repentinamente, torna-se uma espécie rutilante fumaça amarelo-ouro, brilhante, com uma areola dourada, a qual vai se desfazendo lentamente, a minutos contados. E Deleia vai emergindo, sentando uma figura de prelado, sorridente, com o barrete episcopal e demais insígnias de sua dignidade, e diz em voz alta a todos inteligível, seu conhecido prelado acima referido. E levantando-se da poltrona, nem mais vestígios restavam de nebulosidade ou irradiações, e se não for unânime o testemunho geral, cada qual estaria propenso a crer ter sido vítima de uma ilusão.
O ambiente agora mais aclimatado nada demonstrava da presença de um ser de origem indefinível, um estranho que entrasse naquele instante. Sem prevenção, nada de anormal perceberia. Ainda uma vez o Dr. Ganimedes de Souza se levanta agora já sem hesitações, dá alguns passos para e encara de frente o misterioso recém-vindo. Este sempre sorridente nada diz e também fita aquele investigador que depois de alguma hesitação lhe aproxima, toca-o, apalpa-o demoradamente. Sente-lhe o hálito, bate-lhes nos dentes, faz-o abrir a boca para verificar a existência de saliva e toca-o com o dedo no palato, auscultando-lhe o coração e o ritmo respiratório. Ajoelha e encosta os ouvidos ao ventre do pretendido prelado e demoradamente ausculta-lhe os borbirrígimos produzidos nos intestinos. Examinando-lhes as unhas, o globo ocular detém-se na constatação da rede capilar dos vasos de irrigação sanguínea de sua parte interna, e por isso recua um passo, novamente o encara, como que mal resignado a uma verdade difícil de aceitar, e então, cabisbaixo e pensativo, volta ao seu lugar. Era bem um homem que ali estava. Outros seguem o exemplo do Dr. Ganimedes, e a todos o misterioso visitante se presta docilmente, e todos voltam certos de não serem vítimas de um lúdibrio, mas de estarem tratando com um ser humano atomicamente perfeito, depois de estarem todos convictos, um sentimento de espanto infinito, de estupefação indescritível se expressou em todas as fisionomias. Falou então o misterioso visitante em português absolutamente correto, em belo estilo, sobre vários assuntos. Depois de finalizar a sua peroração, acrescenta: observe bem a minha retirada. E então encaminhou-os para o lado da poltrona em que o médico se achava, sempre seguro e em transe, no que foi acompanhado por todos os presentes, que se tinham levantado para de perto apreciar e controlar o ponto principal da experiência, a desmaterialização. Chegando junto do médico, que continuava inconsciente, inclinou sobre o mesmo, pousou-lhe as mãos e ficou algum tempo em silêncio, fitando-o. Os assistentes cercavam-no de todos os lados. Repentinamente, o corpo do estranho visitante foi sacudido por alguns extremoços violentos e começou a encolher e contrair-se a diminuir. O médium sempre seguro começou a suar frio e a estertorar ruidosamente. A aparição, ou como quiser chamar-lhe, diminuiu até ter a altura de 30 centímetros, mais ou menos. E de repente, com a rapidez que nenhuma palavra pode dar ideia, desapareceu. Novamente, o cheiro de rosa, suave e muito sensível, se fez sentir. O médium desperta, ficando longamente em estado de semiconsciência, alheio a tudo. A sala toda, novamente examinada com a máxima minúcia, nada revelou que pudesse trazer o menor esclarecimento do ocorrido. Como se vê, essa mediunidade de Mirabelle, que tanto tem sido discutida e posta em xeque, apesar de todas as reservas e precauções da mais rigorosa desconfiança, continua produzindo fatos de uma natureza tal, firmados nessa autenticidade, baseada em 1001 experiências, cada qual mais próprio para desmascarar um charlatão, de que para a mera constatação da veracidade dos fatos, que já agora, quando até os instrumentos na nossa lógica fria e mecânica, como a adiante se verá, os atestam, continuar a negá-lo quando são simplesmente evidentes, e que até os nossos próprios sentidos atestam essa evidência, seria uma fraqueza imprópria de espíritos que se dizem fortes ou se julgam esclarecidos e razoáveis. Sexto caso. Também em Santos, na sede da academia, às 15h30, achando-se presente inúmeras pessoas vindas da capital e algumas do Rio de Janeiro, além de muitíssimas desta cidade, cujas assinaturas em número superior a 60 constam no livro de presença. A academia é representada para
a observância das indispensáveis formalidades regulamentares pelos senhores Coronel Feliciano Bicudo, Dr. Stanislau Grumit, ilustre cientista, Dr. Gustavo de Oliveira Guzmões, engenheiro agrônomo, Dr. Otacílio Moreira Cavalcante, Cavaleiro José de Freitas Tinoco, grande industrial, e o MD, presidente da academia, verificou-se o seguinte: os referidos representantes da academia, deixando o médico sentado sob a vigilância dos senhores doutores J. Amarante e Arquimedes Mendonça, percorreram a sala, examinando mais uma vez o assoalho e o forro, verificando com pancadas em toda a sua extensão, acharam-se firmes, sem alçapões, sem frestas de 1 milímetro sequer. Os quadros existentes no salão foram deslocados um a um e sondada a parte da parede que cobriam. As grades de ferro e as janelas também foram verificadas. A comissão percorreu todas as dependências da parte inferior do prédio, examinando tudo rigorosamente. O conselho do Dr. Coriolano Ribas e Assunção, um visitante ilustre que também tomará a peito a constatação dos fatos, foram amarradas com cordel as portas de alguns pequenos armários envidraçados que ali se encontravam, e todas as portas que do dito pavimento térreo dão acesso ao quintal, sendo esses cordéis cuidadosamente lacrados e cinetados pelo citado visitante, em seguida conduzido o médio a um compartimento separado. Aí é completamente despido, são examinados todas as peças do seu corpo, e em seguida sempre é observado volta à sala. Tomar assento em uma poltrona, são-lhe algemados os pés e as mãos, e ficam todos em expectativa. A luz diurna clareava perfeitamente a sala toda. O médio soluça alto, repetidamente. O tosse finalmente fica inteiraçado sobre a poltrona, hirto, de punhos cerrados, em estado semi-cataléptico. Aos poucos, seus músculos vão sendo tomados por uma contração fortíssima e o seu corpo fica inteiramente imóvel. O pulso baixa extraordinariamente a 42, a temperatura desce de 36,8 a 36,8, suor frio generalizado, epiderme fria, respiração penosa, muito lenta. O Dr. Stanislau Grumit, à vista do estado do médio, fica junto a este, acompanhando a marcha das funções orgânicas, e opina que, se a queda do pulso e a temperatura continuasse, melhor seria suspender os trabalhos. No mesmo momento, a atenção da assistência volta para uma forma esfumaceada, qual um fogo fato muito condensado que surgira como por encanto junto a uma das paredes. Essa forma, sem tornar-se mais distinta, parecendo por vezes a retração da luz solar no espelho, circula pelo salão em todos os sentidos, entra num círculo organizado pelos investigadores e repentinamente, com uma rapidez de que nenhuma palavra pode dar ideia, toma a forma humana. Estava ali, sob centenas de olhares ardentes e de irreprimível curiosidade, uma moça de formas delicadas, trajando um vestido de gaze muito leve, quase transparente, a qual, dirigindo-se aos assistentes, disse: Sou Valquíria Ferreira, não me conhece? Pergunta. Diversos dentre os presentes declaram que a configuração da moça presente corresponde exatamente, traço a traço, a da falecida senhorinha professora Valquíria Ferreira, que fora vítima pela tuberculose. Imediatamente o Dr. Grunt arma um complexo e moderno aparelho ampliador de sons que recentemente trouxeram de Hamburgo, Alemanha. A estranha visitante tosse prolongadamente, sob um silêncio espectral, e um ampliador de sons logo trepida fortemente e vai acusando as vibrações produzidas na atmosfera pela sua voz. O Dr. Grunt, munido de lápis e papel adequados, vai organizando um esquema de graduação das vibrações, que ampliadas se ouvem perfeitamente. O Sr. J. Freitas Tinoco prepara uma chapa fotográfica e confia-nos ao Sr. Ribas e Assunção e J. Amarante, que, servindo-se do aparelho para este fim existente, focalizam a misteriosa visitante, que ora pula, ora passeia, e finalmente consegue bater uma ótima chapa, de frente à qual logo é entregue aos senhores Freitas Tinoco, para proceder à respectiva revelação, que foi positiva e demonstra ter realmente sido fotografado uma criatura corpórea. A assistência está agitadíssima. Algumas pessoas levantam-se, aproximam-se, e outras procuram ocultar as lágrimas de emoção que lhes correm pelas faces. O médio estacionário no estado anteriormente descrito soluça alto e continuadamente, sempre hirto e contraído. A misteriosa visitante, ora rindo, ora tossindo, falia
falia aos assistentes, depois começa a pairar no ar em plano inclinado e durante 5 minutos contados volteja sem contato com o solo ou qualquer objeto, tornando-se novamente inconsistente, etérea, e ao chegar junto ao lugar onde primeiro aparecera sob forma de vago luzeiro, torna-se cada vez menos densa, mais etérea até ficar completamente invisível. Os doutores Grumt e Ribas em Assunção precipitam-se nessa direção, mas encontram-se pela frente uma parede maciça e concreta, que nada revela as suas pancadas e sondagens. O amplificador de sons começa a registrar com regularidade como que vibrações de correntes elétricas, com cuja causa não atinamos. O médio enfim desperta e de olhos fitos ao alto, longamente fica em mudo êxtase, como se for alheio a tudo quanto vinha de ocorrer. E chamado repentinamente, nada responde, parece não ouvir, permanece estático. A simples descrição do ocorrido dispensa qualquer comentário. Sétimo caso. Minutos após a constatação do caso anterior, o médio cai novamente em dormência. Tem alguns sobressaltos violentos, debates, mas é logo seguro sobre uma mesa singela, a qual se achava ao centro do círculo. Estava em campainha de mão. Essa campainha oscila, produzindo ruído, o que chama a atenção dos presentes. E em seguida levita, pairando no ar, e agitada por força invisível, começa a tocar. Com um tine argentino da campainha, o médio desperta. E olhando em direção à mesa, diz aos presentes estar divisando junto à mesa um vulto de velho, de barbas brancas, aspecto majestoso, envolto em amplo roupão branco. E contornando por largo halo de luz azul celeste, estremeada de nuvens brancas alvíssimas, e tudo contornado por rutilantes focos cor de ouro. A campainha sempre no ar continua a tinir com som cristalino. Inúmeras pessoas levantam-se, aproximam-se do círculo composto pelos representantes da academia e pessoas gradas. De repente, com o susto de todos os presentes, ouve-se um forte estrondo, com um bater de tacão de bota contra o chão, e, duvidando da primeira vista, todos procuram ver melhor se é ou não ilusão a presença junto da mesa de um ancião com todos os característicos antes descritos pelo médico, e que impunha a campainha, que continua a tinir ainda por instantes. No mesmo momento, os senhores coronel Joaquim Soares e Dr. Otávio Moreira Cavalcante declaram estar ali presente o Dr. Bezerra de Menezes, conhecidíssimo clínico de saudosa memória. O recém-vindo, com maneiras afabilíssimas, modos de perfeito cavalheiro, se dirige aos presentes. Fala-lhes de sua pessoa e confirma a sua presença. A sua linguagem, tão elevada quanto distintas eram as suas maneiras impressas. A sua linguagem, tão elevada quanto distintas eram as suas maneiras, impressiona a todos. O ampliador de sons acusa a sua voz. Diversas chapas fotográficas foram batidas. Os doutores Assunção e Arquimedes Mendonça, após estas preliminares, dirigem-se ao vulto encamisolado e fizeram um exame completo, o qual durou 15 minutos. Findos os quais, em voz alta e sob sua responsabilidade, declaram aos presentes tratar-se efetivamente de uma pessoa normal e organizada como qualquer outra, e cuja constituição anatômica e funções orgânicas eram perfeitas. É o próprio visitante, como o evidente intuito de melhor frisar a sua real presença, apertou a mão de todos os presentes, apesar do retraimento que a maior parte manifestou. Estava descalço, falou novamente, anunciando a sua partida, e logo pendeu em plano vertical até ficar flutuando no ar, de face voltada para o chão, qual um dirigível. Então começaram a desaparecer os seus membros inferiores, as pernas e o ventre. Restava só o busto e os braços flutuando no ar, quando o doutor Arquimedes Mendonça exclama: mas isto é demais! E precipita-se, agarra-lhe aquela metade de corpo humano, dá um grito agudo, cai inanimado, e aquela metade de corpo que parava no ar desaparece imediatamente. Correm todos e trazem o Dr. Mendonça para um gabinete reservado, onde lhe são prestados socorros que o fazem voltar a si.
o qual então relata lembrar-se de ter apertado entre os dedos uma massa flácida e esponjosa e de ter recebido um choque formidável, não se recordando de mais nada. Estando médio abatidíssimo, foi desalgemado. A comissão volta a percorrer as portas lacradas, encontrando todos os sinetes intactos. A opinião dos assistentes foi unânime quanto aos fatos, declarando simplesmente inexplicáveis. Oitavo caso. Em sessão da academia, achando-se presente o conhecido escritor e ex-deputado pela Bahia, o excelentíssimo senhor Dr. Eurico de Góes, além de inúmeros visitantes ocultos, como consta no livro de presença, alguns dos quais vindos da capital federal, foi declarada aberta a sessão dos estudos quando o médico começar a manifestar sintomas de sua anormalidade, ou como mais queiram intitular a faculdade do que é dotado. E logo caem para fundo trânsito sob absoluto silêncio da assistência. Percorrem os senhores doutor Eurico de Góes e Carlos de Castro. Todo o aposento precede a mais rigorosa inspeção de todas as dependências, verificando o assoalho, as paredes, o fogo, remove do lugar vários móveis, cerram a chave às portas, ficando com as respectivas chaves. Fecham também as janelas e finalmente comunicar aos demais presentes não haver nada de anormal do referido compartimento, que permita presunção ou possibilidade de fraude quanto a qualquer fenômeno que eventualmente viesse a verificar-se. Um dos presentes visitante alvitra mais para melhor se garantir a autenticidade de qualquer fato que o médico seja algemado, no que logo é atendido na forma regulamentar, sendo para tal fim utilizadas as algemas já para isto existentes. O mesmo visitante animado pede permissão e amarra as pernas do médico, a poltrona em que o mesmo se acha sentado, e o que mereceu a aprovação de todos. O médico continua em transe, ressoando alto. Já decorrer o lapso de 44 minutos, quando o mesmo desperta e se vê tolhido dos movimentos, levanta os olhos ao alto e, como sempre, dirigindo-se a invisíveis e para nós, hipoteticamente, entidades, declara: ó lombroso, como teu saber maravilhaste teus contemporâneos, e maravilha também os odiernos, manifestando-lhe a graça do Pai, e maravilha também os odiernos, manifestando-lhe a graça do Pai. E depois cita seguidamente a oração denominada Padre Nosso, tão usada pelos crentes do cristianismo. Os observadores formam um círculo ao redor do médico, que se encontra justamente sob um poderoso foco elétrico. Não perde um só de seus movimentos, mas este possui de mania religiosa, intercala orações e invocações como melopeias tristonhas, e parece sem notar os circunstantes. Assim decorre 10 minutos, quando o médico subitamente estremece e cai em transe, perdendo os sentidos da sua incômoda posição. O senhor Dr. Eurico de Góes se levanta. E se dirige em sua direção, a fim de colocar-lhe em posição mais favorável à livre circulação do sangue. Quando estupefatos julgamos não mais ver o médium em sua poltrona e ouvimos o ruído das algemas, com que caindo ao chão, todos se levantam e se entreolham em muda interrogação, e ninguém ousa formular uma pergunta, porque cada qual se crê vítima de uma ilusão, e é o Dr. Góes quem levanta a voz para comunicar aos assistentes, duvidando dos seus sentidos, tinha a comunicar-lhe que o médium Mirabelli acabara de desaparecer do aposento. Esta formal declaração foi recebida em silêncio pela assistência atônita. Muitos assistentes de natureza sensível estão pálidos e com a respiração arquejante. A emoção é intensa, todos parecem acabrunhados e ninguém ousa formular uma observação. E ainda o Dr. Góes quem levanta a voz, pedindo calma e apelando para que os presentes, pondo de lado os preconceitos e convicções, verifiquem com a calma necessária o que realmente acabara de se passar, pois o caso era gravíssimo e muitíssimo ridículo. Seria se uma sessão de observadores pudesse ser iludida por um ato de magia teatral. Ante tal declaração, todos a una você recuperam a presença de espírito e se restabelece vivíssima discussão.
enquanto os dois representantes oficiais da academia e o mais intransigente visitante que amarraram o médico pelos joelhos se dedicam a um paciente estudo local em que o mesmo desapareceram. O microscópio apenas revela vestígios de que estivera presente. As algemas fechadas estavam caídas no chão e o cordel continuava enlaçado à poltrona, sob a qual não seria possível a um homem esconder-se. No assoalho do local também não existia alçapão, nem sequer uma fresta, tudo sólido e consistente. Volta-se a examinar o aposento e o médico é procurado inutilmente. As portas trancadas e as janelas fechadas atestavam por si que ninguém passara. Finalmente, a unanimidade e a falta de outra solução admite esta aberração do impossível. O fato de ter o médium Mirabel estado no recinto do compartimento, dentro do ciclo de observadores, e de o ter desaparecido de maneira inteiramente inexplicável, diante de todos os horários, volta a estupefação que ainda aumenta quando a voz de Mirabel é ouvida em ponto distante da sala, cantando em tom monótono. Aberta uma das portas, ficam 5 pessoas na sala e as demais saem à procura do médico, que é encontrado em gabinete retirado, caído sobre uma chaise longue, e ainda lhe foi ouvido este fragmento de cântico em latim: Ad Dominici voi mi clamavi. Para que repetir que estamos de surpresa em surpresa e que os fatos são inexplicáveis? Pergunta. Nono caso. Por terem sido constatados por seus agora filiados e sob uma forma que em absoluto se coaduna com o regulamento, ficaram incorporados como constatados os seguintes trabalhos plásmicos, obtidos com o auxílio da faculdade do Sr. Mirabel, sob a direção do excelentíssimo Sr. Dr. Eurico de Góes, e com a presença de inúmeros visitantes, entre os quais os senhores doutores Antônio Faria Feitosa, major médico da Força Pública do Estado, Brasil Costa, Francisco Glauzelli e Clementino Monteiro, e cirurgiões dentistas Isaac Augusto de Azevedo, agrimensor Espicião Big, funcionário da seção técnica do conceituado órgão no Estado de São Paulo, doutores J. Barbosa de Oliveira e Evaristo Lobato de Souza, médicos. Realiza-se a sessão em que o espírito arguto do Dr. Eurico de Góes ocorre lançar mão dos meios de prova mais concretos, e assim é que, após se ter verificado diversos fenômenos, o senhor excelentíssimo, tomado em consideração a afirmativa do médium de que o espírito de César Lambroso desejava dar a sua impressão manual sobre gesso ou farinha, fez que trazido fosse um prato de porcelana contendo farinha de trigo, a qual, por todos, bem examinada, a forte luz existente nada denunciou na superfície que se parecesse com qualquer impressão. Posto este prato dentro de uma pequena caixa de madeira, a qual se achava vazia, foi a mesma fechada a chave, colocado sobre a mesa, onde permaneceu durante 15 minutos. A caixa fora fechada e a chave pelo senhor Dr. Brasil Costa. Perante os assistentes, ficou por inteiro fora do alcance do médium. Após decorrido o lapso de tempo referido, comunica o médico ter se realizado o fenômeno da implantação da impressão manual na farinha, e aberta a caixa é constatada a exatidão dessa asseveração. Lá estava bem nítida e visível uma forte impressão da mão de homem. Procedido o conforto, esta impressão não correspondeu à conformação da mão de nenhum dos presentes e foi fotografada. Décimo caso. Também pode ter sido verificado, sob condições adequadas, incorporamos como constatado outro fenômeno de idêntica natureza, obtido em sessão de experiência chefiado pelo excelentíssimo senhor Dr. Luiz M. Pinto de Queiroz, leite da Escola de Farmácia do Estado, e que consistiu no que segue no decurso da sessão, manifestando o médium que os seus dizeres habituais, que o espírito de determinada pessoa deseja dar aos presentes prova de ali estar presente. Deixando o molde de sua mão pasmada em matéria apropriada, foi trazido um prato de porcelana contendo uma camada de farinha de trigo de alguns centímetros de espessor, e que não tinha impressão alguma. Após bem examinado, é o mesmo colocado sobre um estante dentro de um ciclo de observadores a pedido do médium, e este em seguida concentra-se
Permanece largo espaço de tempo em completa abstração e depois, como se voltando a si, exclama: Deus permitiu que fosse atendido minha súplica. O senhor Dr. Queiroz retira o prato da estante sob as vistas de todos e apresenta-o aos assistentes, que constatam a existência bem visível sob a camada de farinha de uma impressão manual fina, de traços delicados, parecendo ser de pessoa do sexo feminino. Ninguém tivera contato com o prato, pois todos se haviam mantido afastados, mantendo a linha de reserva que adotamos como norma com relação a tudo que se afasta do terreno das constatações palpáveis e objetivas, e a mero título de registro, informamos que o médico asseverou tratasse da impressão da mão da senhora do distintíssimo cavalheiro já falecida, e este, ciente do fato, apressou-se em examinar o molde fixado, afirmando sem constrangimento ser extrema a semelhança da mão da sua falecida consorte com a impressão moldada na farinha. Este é um daqueles casos em que, não bastante o testemunho do cavaleiro preferido, que ocupa posição de alto relevo nas letras nacionais, será julgado singularmente pela opinião pessoal de cada um dos leitores. Só uma coisa, o fato da impressão verificada em si é destituído de especulações interpretativas, é real. 11º caso. Em sessão da academia, representada pelos senhores doutores Carlos de Castro, Alfredo Navarro, Major Osório M. de Barros e professor Dr. Olegário de Moura, ex-lente da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, em aposento antes, examinado e controlado na forma regular, com o rigor já repetidamente descrito, achando-se também presente muitas pessoas gradas, todos intelectuais, foi verificado não existir nenhuma pré-encenação, verificando-se depois vários fenômenos de comumente produzidos pelo senhor Mirabelli. Em seguida, estando o médio sentado em sua poltrona em estado estático, dentro do ciclo de observadores, quando o menos se esperava por uma manifestação de tal natureza. Eis que, conforme dava o estrondo, como que caindo do fogo, cuja altura é superior a 3 metros, e como que por encanto surge de pé, sobre uma mesa posta ao centro do ciclo de observadores, o vulto de um homem, tipo de árabe ou marroquino, e de braços erguidos, dirigindo-se a palavra em idioma árabe. Não for necessário referir o espanto de que todos se viram possuídos, a cada qual procurava resolver as duas hipóteses de sequência forçada: se era real a presença daquele homem na sala, e se o era, por que modo ali se pudera introduzir. No entanto, o recém-vindo, de olhar coruscante e com modos altaneiros, desce da mesa e senta-se à mesma entre os observadores, e assim fica em atitude sobranceira e impassível. O senhor Dr. Olegário de Moura levanta-se, dirige-se ao estranho visitante e toca-lhe a fronte. Este, sem perder a sua sobranceira, deixa-o fazer. Aquele investigador, então, animado com aquela proficiência de mestre que é nas coisas de sua profissão, faz-lhe um exame, um verdadeiro exame clínico que durou meia hora, sob a curiosa atenção da assistência. Fim do exame, declara o examinador aos presentes, está-se em presença de um homem normalmente constituído, perfeitamente vivo. Durante esta afirmativa, os senhores doutores Carlos de Castro e Major Osório de Barros se levantam e vão examinar-lhe as janelas e as portas, cujas chaves estão com este último, sendo tudo encontrado fechado. Durante essa inspeção, prepara-se a máquina fotográfica, e minutos após a esplêndida chapa é obtida, todos, um a um, se aproxima do vulto, e este, sempre reservado, é altaneiro, de fronte erguida, perora em árabe. Não bastante a frequente repetição de casos desta natureza, a ansiedade e a excitação que despertam é sempre igual. Mormente, quando se aproxima o instante final da experiência, porque então, a se tratar de truque, os misteriosos visitantes dificilmente se poderiam retirar do recinto sem ser descoberta a fraude. O misterioso árabe, da qual só se pode entender chamar-se Harun al-Rashid, sob a mesma mesa sobre a qual aparecera de aí de braços estendidos, novamente falia
fala no seu idioma. O médium, que por momentos adquirira estado semiconsciente, quando o visitante se sentar ao seu lado, volta a cair em transe ao soluço. Os observadores fecham um ciclo ao redor da mesa e fitam com olhares ardentes o personagem que sobre a mesma está, e parece que todos contêm até as pulsações. Tal é o silêncio. Eis que aparece estar-se vendo uma coisa de sonho. O misterioso árabe repentinamente levita no ar, para uns 10 a 12 segundos, e num relâmpago nada mais se vê. Todos fitam ainda o vácuo, como que esperando mais algo de extraordinário, mas nada de anormal se verifica. Todos estão confundidos e procuram se certificar bem se realmente estão conscientes de si próprios. O doutor Olegário de Moura reafirma a organização do corpo que examinara e que todos haviam palpado. O doutor Castro e o senhor Major Osório de Barros confirmam a inspeção feita às disposições do apartamento. E por isso, depois de esgotadas todas as hipóteses explicativas do fato, como sempre, unanimamente admitida a realidade do fato em si. O médium, que dificilmente desperta por longas horas, permanece em estado de exaltação nervosa, chegando-se a temer pela integridade de suas faculdades mentais. E esta mais uma das tantas experiências em que as prevenções se acumularam, mas em que a sobrepujante evidência dos fatos, como que numa irrisão, anulou todas as previsões do raciocínio e provou a relatividade do atual saber, tão facilmente posto de quarentena pela ação de uma força de ação e explicação muitíssimo discutíveis, mas cuja existência diante dos fatos sente fortemente comprovados. Na sua estabilidade muda e tão eloquente será negável, tão somente por aqueles que, talvez levados por razões nem sempre confessáveis, fujam a esse modo bem simples de indagar o que vimos de afirmar, experimentando. Senhores, deixamos que outros investiguem e experimentem, e depois digam a si, erramos ou exageramos. Isto tudo que aí dito ficou é uma parte mínima do muito que sucedeu no decurso dos trabalhos, pois as corporizações importantes que se deram foram várias, entre as quais avulta uma que foi pelo doutorando em Medicina Brasílio Marcondes Machado, relatada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ao defender a sua tese intitulada Contribuição ao Estudo da Psiquiatria, que, no entanto, não foi aprovada. Não bastante trata-se de uma exposição brilhante como documento científico. Já o dissemos, a descrição mais exata dos fatos só viria nos obrigar a uma repetição que se tornaria monótona, sem poder alterar um só ponto de que páginas atrás asseverado ficou. Assim vimos dar ao público essa resposta, porque tão ansiosamente anseia essa resposta. Eila, os fenômenos são reais. Fim de capítulo no inquérito O Médium Mirabelli. Prodígio da biopsia obtidos com o médium Mirabelli. Dr. Henrique de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro, antiga Academia de Altos Estudos, doutor em Hermetismo ad honorem, pela Escola Superior Livre de Ciências Herméticas de Paris, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo.